Querido amigo, convido-o para estudarmos juntos Eclesiastes 9, 1 a 18. Nesse capítulo, constatamos mais uma vez que o autor desse maravilhoso livro não esgota facilmente as suas pesquisas sobre o significado da vida, sobre o sentido da vida, sobre o valor e a razão da existência humana. Ao se aprofundar em sua pesquisa, cada vez mais se envolve no complexo novelo das perplexidades da vida humana. Ele procura, num ambiente escuro, alguma coisa que não está lá. Então imagina a dificuldade. Como alguém já disse, a vida é uma corrida da qual todos nós devemos participar. Todos têm que superar os obstáculos e as dificuldades da própria corrida. E todos devem chegar ao mesmo final, isto é, um dia nós partiremos, um dia nós morreremos. Todos chegarão a enfrentar a morte. Haveria mais lógica se todos enfrentassem os mesmos riscos e o mesmo trajeto. Porém, a corrida se apresenta de forma variada para cada um de nós. A diversidade de pontos de vista, de interesses, de conceitos, de normas de convivência, de métodos adotados para a realização desse projeto, desse trajeto, dessa corrida, torna então essa competição, vamos dizer assim, torna essa corrida diferente de cada um. E ao observador da vida, há ainda maior dificuldade de se estabelecer um padrão. Mas algo que é certo é que, ao final da corrida, todos receberão o prêmio merecido. E como cada um corre segundo o seu método, então, nesse dia final, nós verificaremos. No final, alguns correram conforme os mandamentos de Deus e outros correram conforme as suas próprias convicções. Muitas vezes até excluindo Deus das suas corridas, das suas jornadas. No final haverá um julgamento imparcial, quer queiram, quer não. Tanto os que correram sem se importarem com os mandamentos divinos, como aqueles que correram respeitando as orientações divinas, tanto uns como outros receberão a justa recompensa pelos seus métodos e pelo seu desempenho nessa corrida que é a vida humana. Diante desse quadro, então, podemos concluir que, enquanto a corrida de cada um se processa, todos têm a possibilidade de optar pela melhor maneira de correr. O fato de todos terem que chegar ao final, todos terem que enfrentar a morte, torna a corrida mais democrática, pois todos, grandes e pequenos, bons ou maus, justos ou injustos, homens e mulheres, todos os corredores de qualquer raça, língua ou nação, todos chegarão ao mesmo final. E aí, uns receberão um prêmio satisfatório, enquanto outros receberão a dura recompensa pela má corrida realizada. Então, quando analisamos detidamente esse capítulo 9, nós vamos verificar que isso de fato ocorrerá e concluiremos que todos correm os mesmos riscos e a corrida é a mesma para todos. Por isso, enquanto há tempo, enquanto estamos correndo, é hora de agirmos. E assim o título para esse capítulo se expressa da seguinte maneira: As ações pela vida. As ações pela vida. Querido amigo, é importante reconhecermos que todos temos o mesmo destino. Esta foi a conclusão a que chegou o pregador. Esse homem que buscava o sentido da vida. Veja bem, o mesmo acontece aos homens bons e aos maus. Em outras palavras, o pregador constata que este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. E aí ele exclama: a todos sucede o mesmo. Veja o capítulo 9, nos versículos 1 a 3. A morte é muito democrática. Há uma para todos, há uma para cada um de nós. Quanto a essa vida, a mesma coisa que acontece conosco,
Acontece também com os animais. Nós morremos e nossa carne apodrece. Lembre-se do capítulo 3, versículos 18 a 21. Se tudo que existe é a nossa vida nessa dimensão, nosso fim seria exatamente igual ao dos animais. E isso, querido amigo, seria tremendamente, extremamente deprimente. Por isso, o nosso consolo se encontra no fato de que Deus tem o controle de todas as coisas. Na verdade, não há possibilidade de sabermos que aquilo que nos acontece nessa corrida demonstra e significa o agrado ou o desagrado de Deus pela maneira que estamos desenvolvendo a nossa corrida. Já que a morte é o destino final de todos, para esse que busca uma razão para a vida somente nessa dimensão, não há vantagem nenhuma do homem bom sobre o homem mau. Por isso, para esses que assim pensam, o melhor é extrair da vida tudo o que ela pode nos oferecer, pois após a morte não haverá mais oportunidades. Para esses que pensam assim, isto é, para esses que não creem em Deus, para esses céticos, os acontecimentos da vida são comandados pelo acaso. E se é assim que se pensa, se essa é a maneira de se viver, a frase que esse capítulo nos oferece em resumo, só pode ser colocada da seguinte maneira: diante da certeza do mesmo final para todos, somos desafiados a aproveitar o que a vida nos oferece. Veja bem, esse é o pensamento de alguém que procura sentido da vida somente nessa dimensão. Esse é o pensamento de alguém que não leva a Deus a sério, que não teme a Deus. Qual é o pensamento dele? É o seguinte, eu vou repetir. Diante da certeza do mesmo final para todos, somos desafiados a aproveitar o que a vida nos oferece de melhor. E nesse capítulo nós encontramos 3 ações que devemos empreender para aproveitarmos o que a vida nos oferece de melhor. A primeira ação é reconhecer o caminho que todos percorreremos. Isso está muito claro nos versículos 1 até 10. É um texto longo, eu vou ler alguns versículos para você. Eu pensei bastante, diz o versículo 1, e me esforcei para entender tudo isso, e cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem, e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, e isso, na verdade, não faz diferença. Por quê? Porque a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, aqueles que adoram a Deus e os que não o adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a pessoa que não faz. A mesma coisa acontece com todos, isso é, o pior de tudo. O pior de tudo é que acontece a mesma coisa com todos. O coração das pessoas está cheio da maldade e de loucura, e de repente elas morrem. Versículo 4. Mas enquanto se vive nesse mundo, existe alguma esperança, porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. São versículos impressionantes, são palavras impressionantes. Me permita agora ler já o versículo 10. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz mais nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E ele conclui, e é para lá que você vai. Querido amigo, essas são palavras duras e são palavras objetivas de quem não espera nada mais nessa vida do que a morte. Aqui temos o pensamento do homem materialista que não sabe o que vai acontecer com o justo ou com o injusto na outra vida. Se é galardão ou maldição, se é condenação ou salvação. Os materialistas se caracterizam por uma grande dúvida sobre o destino eterno. Na verdade, eles nem creem que haja algum destino após essa vida. Por outro lado, o crente sabe que o justo pode esperar na outra vida gozo, felicidade e vida com Deus no seu reino. Para o materialista, tudo sucede igualmente a todos, e aqui, ao apresentar o pensamento do homem que vê apenas debaixo do sol, que vê a vida sob o prisma humano,
o autor mostra que esse homem vê o perverso morrendo fisicamente e vê que o justo também morre fisicamente. O materialista, então, sem mais qualquer reflexão, sem mais qualquer aprofundamento nas conclusões, afirma que o justo e o perverso são semelhantes. É incrível como esses homens chegam a conclusões tão rápidas e tão superficiais sobre algo tão profundo. Em relação ao verso 3, o homem incrédulo, o homem cético, entende que a morte é o fim de tudo, enquanto a vida é um momento de eterno prazer. Para ele, a vida é boa porque se pode desfrutar dos prazeres humanos. A morte é ruim porque com ela se findam esses prazeres terrenos. Agora, para quem crê, a vida aqui é boa porque ela é um dom de Deus, é vivida em comunhão com Deus, e a morte não é um fim de tudo. Na verdade, é o começo da eternidade com Deus. Por isso é que Paulo pôde dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A afirmação do versículo 5 é do materialista, mas sabemos que essa não é a realidade. Agora veja o versículo 6. De fato, os que partiram ficam sem poder fazer qualquer contato com o mundo dos vivos. Portanto, a conclusão que se chega está expressa nos versículos 7 e 8. Querido amigo, o homem deve naturalmente usar todas as coisas lícitas que Deus tem colocado ao seu dispor para a sua alegria e para o seu contentamento. Há muitas coisas gostosas e boas que Deus tem dado ao homem para o seu deleite, para o seu prazer. Porém, o homem jamais poderá desfrutar verdadeiramente dessas coisas boas, a não ser que ele esteja em comunhão com Deus. No versículo 9, querido amigo, ainda fala o materialista. Preste bem atenção. Para ele, a única coisa realmente importante aqui é viver a vida romântica, deleitar-se com a mulher que ele ama. Desde o Éden, Deus se preocupou com o homem nesse aspecto. Nesse sentido. Nós vamos estudar, proximamente, o livro de Cântares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, que descreve o amor entre um homem e uma mulher. E quando Deus criou o homem, ele fez uma avaliação e disse, não é bom que o homem esteja só. E Deus lhe fez uma companheira que lhe fosse idônea. Mas, naturalmente, o homem verdadeiramente cristão não entende que o seu verdadeiro bem seja reduzido apenas a esse relacionamento. É o mais importante relacionamento entre dois seres humanos. Mas, como vemos nas Escrituras, existem muitos outros bens espirituais de valor eterno, que são acima de tudo. E foi por isso que Jesus Cristo disse, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, esposa ou esposo, por amor de mim, não é digno de mim. Ora, com essas palavras, Jesus mostra que há valores eternos que não podem ser comparados com aqueles valores que nós possuímos aqui na terra. E no versículo 10 ainda temos o pensamento puramente materialista de que, se tudo acaba na sepultura, então devemos fazer tudo quanto for possível, quanto pudermos fazer, agora, aqui e agora, porque depois cessa tudo. Tudo termina aqui. Assim é o pensamento do materialista. Assim é o pensamento desse que procura sentido na vida sem entender que Deus está presente e que deve ser considerado. Ao reconhecermos que esse é o caminho que todos percorremos, o homem sem Deus entende que o que ele tem que fazer aqui é aproveitar ao máximo os prazeres da vida. Por isso, a segunda ação agora é reconhecer que nós não temos o controle da vida. Isso fica claro nos dois próximos versículos, versículos 11 e 12, que eu leio para você. Eu descobri mais uma coisa, diz ele. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Ora, essa é uma palavra de alguém
que não teme a Deus. Versículo 12. Pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Ele continua falando. Como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes que são apanhados repentinamente na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Querido amigo, essas palavras, essas observações, sem dúvida, são daqueles que têm procurado o sentido da vida, daqueles que têm procurado o significado e o valor da vida nesta vida. Essas observações são daqueles que não consideram Deus nas suas vidas. Essas são observações do homem cético, do homem incrédulo, do homem materialista. E para esse que contempla a vida sob o prisma humano, surge uma pergunta muito objetiva. Afinal, qual é o papel que a sorte desempenha em nossa vida? E respondendo então dentro desse mesmo prisma, dessa mesma maneira de pensar meramente humana, aparentemente parece que o destino é cego, que a sorte determina o sucesso ou o fracasso do ser humano. Tudo acontece aleatoriamente. Nós não temos controle sobre os acontecimentos, sobre as circunstâncias da vida. Parece que não podemos interferir nelas. O que o pregador está mostrando é que a perspectiva dessa vida, limitada apenas a essa dimensão, essa é uma verdade que comanda a vida humana, isto é, a sorte e os acontecimentos ocasionais. Quando olhamos a vida e analisamos sob o olhar humano, os acontecimentos da vida parecem arbitrários, parecem imponderáveis, eles não são previsíveis. Segundo esse ponto de vista, Deus não está preocupado com o que é certo, com o que é correto, com o que é justo, com o que é equilibrado. Estamos à mercê da sorte ou do destino. Querido amigo, essa é uma situação tremendamente delicada. Por isso, a terceira ação é reconhecer que não podemos contar com a gratidão das pessoas também. Versículos 13 e 18. Há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo como esse mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Ele era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém se lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que ela diz. Versículo 17, é melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. 18, a sabedoria vale muito mais que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Querido amigo, embora na avaliação do homem que busca nesta vida a razão e a própria explicação da vida, porque sucedem coisas ruins aos justos e boas aos maus, embora ele entenda que o túmulo é o final da vida, nós sabemos que essa avaliação não é correta. Mas nós sabemos que essa é a avaliação correta. Qual é? Nos versículos 13 e 18, nos mostram exatamente isso, que a sabedoria é importantíssima, ainda que às vezes não seja apreciada. Querido amigo, a natureza humana despreza os bons conselhos, mesmo sabendo o seu valor. Por isso, temos que reverter esse quadro e buscarmos a sabedoria divina. Assim, estaremos andando conforme o Senhor quer. Que o Senhor lhe abençoe, que você seja sábio aos olhos do Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.